Olá, bom dia. Então, bom dia, boa tarde, né? O objetivo desse vídeo é para trazer alguns esclarecimentos, né, sobre a nossa aula de história dessa semana. Muito importante estar atento, né, às informações que estão tanto no livro como em alguns recursos que a gente pode ter, né, acesso, como vídeos no YouTube sobre o assunto. Vocês fiquem à vontade para pesquisar, para tirar dúvida, né? Porque acho que quanto mais você enriquece seu aprendizado, é melhor ainda. Essa semana vamos introduzir, né, o assunto sobre a chamada Grande Depressão, final do século, aliás, final da década, né, de 20, início da década de 30. Como temos falado, a nossa história no nono ano ela é baseada nos acontecimentos do século XIX, aliás, século XX, desculpa, minha atrapalhada, né, século XX. E em 1929 até 1932 aconteceu a chamada Grande Depressão nos Estados Unidos. Vai decorrer daí a ascensão dos regimes totalitários na Europa, principalmente fascismo e nazismo, com Mussolini e Hitler. Mas isso vai ser assunto para a próxima aula. Hoje eu quero ver com vocês um pouco sobre essa questão da Grande Depressão. Que foi isso? Muitas coisas estavam acontecendo, como, por exemplo, a concentração das riquezas, é uma coisa que não parou de acontecer, né? Infelizmente, as riquezas são concentradas na mão de poucos e a grande maioria às vezes passa fome e às vezes pior do que isso, né? Vive abaixo da linha da pobreza. E isso estava acontecendo, um número muito pequeno de pessoas concentrava toda a riqueza, né, do país e a maioria passava grandes necessidades. Outra coisa para essa Grande Depressão foi a superprodução. Por incrível que pareça, você produz demais e você fica pobre. Como isso é possível, né? Então, havia uma superprodução de alimentos e isso barateou o preço dos alimentos. Então, os agricultores, não podendo pagar suas despesas, porque o preço estava muito barato, eles acabavam pegando dinheiro em bancos, né, e ficavam endividados. E para piorar as coisas, houve um problema muito sério. A Bolsa de Nova York vai quebrar. O que é Bolsa? Não sei se você já ouviu, já leu, já ouviu, já assistiu pela televisão. O que é Bolsa? Bolsa é um sistema de investimento onde as pessoas compram ações, títulos, né, papéis. E o que significa? Eu vou dar um exemplo bem simples para você entender. Vamos supor que um amigo seu tem um terreno. E aí esse amigo seu está precisando vender esse terreno, mas ele não acha quem compre. Você também não tem dinheiro para comprar o terreno, aí você tem algum dinheiro, vamos supor, o terreno vale 10 mil reais, vamos supor. Aí você tem só 2 mil. 2 mil não dá para comprar o terreno. Mas aí você não empresta os 2 mil para o seu amigo. Você compra ações desse terreno. Ou seja, você está comprando com 2 mil, 20% desse terreno que vale 10 mil, certo? Aí daqui a 2 anos, por exemplo, seu amigo vai vender o terreno dele por 20 mil. Você não emprestou 2 mil a ele para ele lhe pagar quando vendesse o terreno. Você comprou 20% do terreno dele. Então agora ele vendeu o terreno por 20 mil, que valia 10, e você tem 20% desse valor. Ou seja, você vai ter 4 mil reais. A bolsa é mais ou menos isso, é uma coisa parecida. É um pouco mais complicado, mas é por aí. Entendeu? Então a bolsa ainda hoje é um sistema muito usado, as pessoas investem muito na bolsa e a bolsa de Nova York quebrou, então muita gente ficou endividado, muita gente ficou sem dinheiro, havia esse problema dos agricultores, muitos agricultores estavam sem conseguir pagar suas despesas, perderam suas terras e tudo isso causou um grande problema que foi a chamada Grande Depressão. Paralelo a isso, havia a concorrência, né, dos europeus, uma concorrência também comercial, e isso fez com que eles fortalecessem seus regimes, tá?
Então, a Grande Depressão, a quebra da Bolsa, o empobrecimento de muitas pessoas, gerou lá também uma ambição, né, para que eles fortalecessem seus regimes e não investissem, né, por exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo. E daí então na próxima aula a gente vai explicar sobre a ascensão, né, dos regimes totalitários, fascismo e nazismo, que é aquele forte sentimento nacionalista de que falamos na aula sobre a Primeira Guerra Mundial, que ainda é muito forte em muitos países da Europa. Então tem essa conexão de embate, de contraste, de disputa, né, entre europeus e Estados Unidos, que vai depois gerar a Segunda Guerra Mundial. Tá bom? São orientações. Eu quero que vocês leiam atentamente as páginas do livro que estão indicadas, né, nas orientações que damos para a instrução da aula, tanto impressa na escola como no Google Sala de Aula. É o capítulo 7 do livro de História. Mas, como eu falei, vocês devem ler outras coisas, devem pesquisar outras coisas para terem bastante informação sobre isso. Por que isso é importante? Porque isso gerou uma consequência no mundo todo. Inclusive, deu origem aí aos regimes. Deu origem não é bem a palavra, mas influenciou, né, a ascensão dos regimes totalitários, que vai depois